Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje nós estaremos dando sequência ao estudo sobre as ligações químicas. Então, na nossa penúltima aula, nós começamos a trabalhar sobre a tabela periódica, parte 1, seguindo então da tabela periódica, parte 2, e agora, como nós temos todo um aparato sobre os elementos e a forma que eles estão organizados, nós vamos entender um pouquinho como eles se combinam entre si para formar as mais diversas substâncias que o nosso planeta, né, e a nossa galáxia aí como um todo tem, a matéria como um todo, certo? Então vamos lá, antes de mais nada, vamos pensar só um pouquinho. Por que temos substâncias que se comportam de formas diferentes? Será que você já parou para pensar nisso? Porque, por exemplo, que o sal, ele conduz eletricidade, né? Já o açúcar não. Porque que o ouro brilha e o carvão, por exemplo, não. Porque que o ouro conduz bastante eletricidade e, por exemplo, a cera, como vocês veem aí no último hexágono, não. Por que que a cera ela é suave, ela não é dura? E já um diamante, ele é um dos, se não for o material mais duro que nós conhecemos, né, é um deles. Então, por que que as substâncias elas se comportam dessa forma? Então, a resposta é simples, né? Pelo fato de existir ligações químicas entre os átomos. Então, as ligações químicas que vão permitir que a matéria ela seja apresentada de várias formas, tá? Com algumas substâncias duras, outras não, umas que conduzem eletricidade, outras não, certo? Então, nesse contexto aí que nós vamos ver essa primeira parte da aula, que é sobre as ligações químicas, ok? Então, vamos lá. O que é ser estável para você? Será que estabilidade tem a ver com uma moradia, uma casa própria, um carro próprio, um trabalho, quem sabe? Ou um ingresso na universidade? Eu sei assim que cada pessoa tem uma forma de viver, né? Mas geralmente essas 4 imagens aí que eu trouxe para vocês, elas representam aí o que é ser estável. Acho que todo mundo gostaria de ter sua casa, seu carro, um emprego fixo, né? Para começar a comprar suas coisas e curtir a vida da melhor forma possível. Não é isso? Mas será que para um átomo ser estável é ter tudo isso? Né? A resposta é obviamente que não. Então, o que seria estabilidade para um átomo? Então, a estabilidade para um átomo é possuir 8 elétrons na camada de valência. Tá? Já já eu explico para vocês o que é camada de valência, mas a princípio seria isso. Na tabela periódica, como nós vimos na última aula, existe o último grupo da tabela periódica, que são os gases nobres. Eles, com exceção do hélio, vão possuir 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Então, baseado nisso daí, que nós vamos ver como se comportam os outros átomos. Então, baseado nesse estudo, Gilbert Newton Lewis, esse cientista aí, ele propôs a regra do octeto, que ela diz o quê? Que um átomo ele vai ficar estável com 8 elétrons na sua última camada. Aqui, toda vez que eu falar de última camada, essa última camada que eu me refiro é a camada de valência, porque eu vou já mostrar para vocês como é que essas camadas funcionam de acordo com o modelo atômico de Bohr.
Então, baseado nos gases nobres, último grupo da tabela periódica, que essa tabelinha aí ela foi construída, tá? A única exceção de elétrons que nós temos é o hélio, que ele é estável com 2 elétrons na última camada. Todos os outros, como vocês podem ver, possuem 8 elétrons na sua última camada, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho, essa parte aqui da aula eu separei para vocês, relembrarem o que é um elemento, como é que se representa um elemento químico, o que é aquele númerozinho que fica lá em cima, o que é aquele outro que fica embaixo. Então, nessa parte aqui, rapidamente eu vou relembrar ou ensinar para vocês, né, caso alguém não tenha visto em algum momento, certo? Então, essa daí é a ilustração de um átomo, que é o que compõe a matéria. O átomo ele é composto por uma carga negativa, que se chama de elétrons, pelo núcleo, que esse núcleo tem nêutrons, que não possui carga, e prótons, que tem uma carga positiva. O número de prótons é o número atômico, que é representado pela letra Z, o de massa é representado pela letra A, e a soma dos dois, de nêutrons e o número atômico, é o que corresponde à massa, certo? Então, o elemento químico aí, ele pode ser dito como um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, por exemplo, aí, se você tiver o carbono, é o número atômico 6. Então, se você tiver mais de um átomo com esse mesmo número atômico, ele forma um elemento, tá? É claro que eu posso ter 2 ou 3 átomos com o mesmo número atômico, mas vai ter que ter alguma coisa diferente. Por exemplo, a massa. Aí nós vamos estar falando de isótopos, isóbaros e isótonos, tá? Mas isso daí é conteúdo para outras aulas. A representação de um elemento químico fica da seguinte forma. O A, que representa a massa, vai ficar em cima. O Z representa o número atômico, vai ficar embaixo. Certo? Por exemplo, o carbono, como eu acabei de dizer, o carbono, o número atômico dele é 6. E aquele númerozinho 12 lá em cima é o quê? É a massa. Quanto ele pesa, o seu peso atômico. Tá? Então, é exatamente isso. Então, se ele tem 6 prótons, significa que o seu número atômico é 6. Se ele tivesse, sei lá, 10, então o número atômico seria 10. O número atômico é o mesmo número de prótons, tá ok? Com relação aos átomos e íons, essa parte aqui é o seguinte. Átomo, eles são neutros. A mesma carga que é positiva é a negativa, certo? E os íons, eles são formados quando um átomo ganha ou perde elétron. Aí ele vai passar a ter cargas. Quando ele perde elétron, ele fica positivo, ou quando ele ganha elétrons, vai ficar negativo. Aí vai ter esses dois nomezinhos aí, cátions e ânions. Essa parte aqui, pessoal, ela é importante porque você vai entender agora o conceito de camada de valência por meio do modelo atômico de Niels Bohr, tá? Então, ele vai representar os 7 períodos que eu falei na última aula da tabela periódica. Cada camada vai ser um período. Vamos lá. Nós temos a camada K, L, M, N, O, P e a Q, totalizando 7 camadas. Então, como vocês podem ver aí nessa segunda imagem. Cada camada, ela tem uma quantidade definida de elétrons. Como vocês vão poder ver, na camada K, só podem ter 2 elétrons. Na camada L, só podem ter 8. Na M, 18 elétrons. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na última, que é a Q, 8 elétrons. Isso daqui é importante que vocês vão entender. A partir do número atômico, você vai conseguir fazer essa distribuição e ver quantos elétrons cada átomo tem na sua última camada,
e assim você vai definir depois qual tipo de ligação ele vai ter que fazer com outros átomos para formar a matéria. Então, por exemplo, a representação fica o seguinte, ó. No orbital 3s1, o 3 representa a camada, que é a camada M. O S representa o subnível de energia, que nós temos 4, que é o S, P, D e o F. E o número 1 lá de cima é representado pelo elétron. Tá? Então, nós temos camada, subnível e elétron. O sódio, que é representado pela letra Na, ele tem 11 prótons. Pessoal, toda vez que eu estiver falando de átomo e ele não tiver com nenhuma carga em cima, significa que ele está neutro. Ou seja, quantidade de carga positiva é igual de negativa. Então, se eu te digo que o átomo tem 11 prótons, automaticamente você tem que entender que ele também possui 11 elétrons, ok? Então, o sódio ele tem 11 prótons, como ele está neutro, então tem 11 elétrons. Como é que eu faço essa distribuição? Aí você vai ter que seguir o diagrama de Linus-Pauling, que é o que está à esquerda lá do slide, e você vai ter que seguir a ordem das setas. Primeiro orbital, 1s1, por isso que eu escrevi em azul 1s1, 1s2, desculpa. Depois a seta vai para o 2s2, volta para o 2p6, aí você finaliza a segunda camada. E termina então com 3s1. Aí, professor, o senhor acabou de dizer que o subnível S tem 2 elétrons. Como é que o senhor colocou 1 no final? É porque eu não posso, a soma dos expoentes, ultrapassar a quantidade do número que está dizendo de elétrons. Então, se eu colocasse 2, iria ficar 8, 9, 10, 11, 12. Iria ficar 12 elétrons. Por isso que você teve que retirar 1 da última, do último subnível. Ficou 3s1. Totalizando 3 camadas. Outros exemplos, nós temos o cloro, número atômico 17. Então, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, o diagrama, você vai ter que seguir ele em zigue-zague, assim, ó. Tipo, subindo, descendo, até chegar ao último, como mostra a imagem do diagrama anterior, certo? Então, seguindo aí o exemplo do cloro, eu tenho 17 elétrons para distribuir. Aí você começa, 1s2, aí o 2 lá de cima é o número de elétrons, já gastei 2. Tenho mais quantos? Mais 15. Aí você vai seguindo, 2s2, 2p6, depois 3s2, 3p5. Somando todos os expoentes, a gente chega na quantidade de 17, que é o que nós tínhamos para representar. E agora, o que é que faz? Você pega a última camada, no caso é a camada M, certo? Soma os elétrons dessa última camada. Deu quanto? 5 mais 2, são os expoentes, totalizando 7 elétrons. Então, esses 7 elétrons eu representei aí ao redor do átomo de cloro, certo? Pode prestar atenção como tem 17 círculos ao redor do cloro. Esses círculos, se eu fosse fazer no caderno, seria pontinhos. Cada pontinho desse daí é um elétron, tá? Se tem 7 elétrons na última camada, então você tem que representar 7 pontinhos. É isso. Para cátions e ânions, gente, você só tem que, por exemplo, o magnésio tem 12 elétrons, mas se ele é um ânion, ele está com a carga mais 2, você tem que subtrair 2 elétrons. Então, no lugar de você distribuir 12, você vai distribuir 10, tá? Agora, se a carga for negativa, como do flúor, tá lá um menusinho, ó, em cima do flúor. Então, significa que você tem que acrescentar mais um elétron. Se ele tinha 9 para distribuir, com mais um elétron, ficou 10, tá? É isso. Aqui eu vou chegar na parte, então, das ligações químicas, tá? Toda essa contextualização que eu fiz para vocês foi para vocês compreenderem como é que essas ligações vão ser estruturadas. Alguns átomos, na próxima aula eu vou explicar melhor, alguns átomos vão precisar perder elétrons, outros átomos vão precisar ganhar elétrons,
e ainda outros vão precisar compartilhar. Eu não posso perder nem ganhar, então a gente vai ter que compartilhar a ligação, né? A ligação química. E aí vai formar as diversas substâncias que nós temos no nosso cotidiano. Então, quais são esses tipos de ligações? Eu vou só apresentá-las para vocês e na nossa próxima aula, aí, de fato, nós vamos ver ligação por ligação e como é que funciona cada uma delas. Vamos lá? Então, ligações químicas, a primeira aí que nós vamos ver na próxima aula é a iônica, que aí já para adiantar para vocês, que é quando um átomo perde elétron e outro átomo ganha, certo? Nós vamos ter ligação metálica, que é quando tem aí um mar de elétrons, digamos assim, que é uma atração, certo? De elétrons. E a terceira ligação é a ligação covalente. Atenção para a ligação covalente, porque ela tem de duas formas, que é quando um átomo ele precisa ainda de pares eletrônicos e outro átomo já está estável. Ele não precisaria necessariamente compartilhar elétrons, mas ocorre. Então vamos lá praticar um pouquinho. Essa questão eu retirei da página 108 da prova azul do segundo dia do Enem de 2019. Então é só você ver na internet na íntegra que você vai encontrar essa questãozinha depois. Questão 108, prova azul, segundo dia de aplicação do Enem 2019. Como é que a questão trata esse tema aí de ligações químicas? Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que aí ele entre parênteses da camada de valência do xenônio. Quantos elétrons tem? Tem um expoentezinho 2 e um 6. 6 mais 2, 8, ok? E o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Então, essa primeira parte quer dizer o quê? Antes da realização de experimentos, os cientistas acreditavam que não era possível um gás nobre se ligar com outro átomo para formar uma ligação química, tendo em vista que eles já eram estáveis. Mas com a realização desses experimentos aí, foi provado que é possível sim criar uma ligação química. É isso que disse na primeira parte da questão, tá? Na contextualização da questão. Vamos lá, seguindo. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, do qual dois átomos de halogênio, fluor, né, que é a camada de valência 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Então vamos lá para o comando da questão, certo? Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons da camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Então vamos lá, eu vou ter que representar os átomos, pegar a camada de valência e distribuir os elétrons ao redor, igual eu ensinei agora para vocês, com o átomo de cloro. Só que agora nós vamos fazer com outros, né? Então, mas é a mesma coisa. O exercício já deu quantos elétrons tem na última camada, é só completar e formar as ligações. Vamos lá ver, rapidão. Então, representei os dois átomos de flúor, coloquei os 7 elétrons que disse que tem cada um, certo? Estou representando o átomo de xenônio, que disse que tem 8 elétrons na última camada, então está aí representado os 8. E agora o que faz? Forma a ligação.
Então, olhando só para o gás nobre, xenônio, quantos elétrons tem aí? Só é contar. 2 da ligação, mais 2 da outra, 4. E mais 6 elétrons ao redor do próprio átomo de xenônio. Totalizando o quê? 10 elétrons. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido acerca das ligações químicas. Vejo vocês na nossa próxima aula, na parte 2, onde eu irei falar detalhadamente de cada ligação. Fiquem em paz, até a próxima. Tchau, tchau.